Bem-vindo ao canal Planta em Pote. Eu sou Roberto Tacani. Criamos esse canal para tentar passar informações sobre cultivo de plantas em vaso de uma forma técnica, mas um pouco mais fácil, uma linguagem mais fácil para que todo mundo compreenda. E também o canal tem o objetivo de ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da ajuda nossa, né? Hoje vou dedicar este vídeo para o lar Nossa Senhora de Fátima. Ajude você também. E também peço a sua ajuda para esse canal, tá? Clique no joinha, tá? Dê o seu like e também clique no inscrever-se. Isso ajuda muito o nosso canal. O vídeo de hoje é sobre como eliminar o mato ou os matos do meu vaso, tá? No substrato. Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais dois colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos. Eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de pragas, identificação e controle de pragas. Esse vídeo foi solicitado não por uma, mas várias pessoas, né, pedindo uma solução para a eliminação, o controle dos matos, tá, que crescem nos vasos, tá certo? Então a gente vai comentar um pouquinho nesse vídeo, né, quais os problemas, né, desses matinhos nos vasos e como é que a gente pode controlar esse problema. Eu me lembro desse problema, tá, há uns 20 e poucos anos atrás, quando a gente não conhecia basicamente essa tecnologia, né, da esterilização, ok? Então nessa época, na produção da minha família, a gente ficava uma tarde todinha da semana retirando, tá, principalmente esses matos, né, nos vasos das orquídeas, entendeu? Então hoje não precisa mais fazer isso devido a essa técnica de esterilização que a gente muito comenta aqui no nosso vídeo aqui, tá certo? Se vocês não conhecem as técnicas de esterilização, assistem, eu vou deixar aqui no link, que é muito interessante, tá? Você elimina não só sementes de plantas daninhas, mas nematóide, muitas outras pragas e doenças, tá certo? Então não perca esse vídeo, ok? O grande problema, tá, dessas plantas daninhas é que elas vêm ou na forma de semente, tá certo? Ou na forma de bulbos e bulbilhos, né? No caso aqui a gente vai comentar da tiririca também, tá? Elas vêm, por exemplo, no substrato, tá? Então muita gente que produz o seu substrato e utiliza a terra, né, o solo, como parte do seu substrato, vocês vão estar colocando, tá? Vocês vão estar, na verdade, trazendo esses problemas para o vaso. Por isso que a gente sempre comenta na esterilização, tá certo? Os substratos profissionais não contêm e nem deveriam conter nenhuma semente de plantas daninhas, né? Plantas daninhas, gente, é porque essas plantas, elas vão competir, tá, com as plantas principais do vaso, né? Então elas vão, na verdade, competir pelo espaço, elas podem competir com o crescimento pela luz, mas principalmente pelos nutrientes e também pela água. Elas poderem ser residência de pragas como pulgão, nematóides e outras pragas mais. Por isso que é sempre interessante retirar, tá, as plantas daninhas do vaso das suas plantas, tá? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais dois colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui
o capítulo de classificação das espécies. Professor, e quais são os controles que eu devo realizar então com relação a essas plantas? A primeira coisa que você deveria fazer é a quarentena das novas plantas que você vai colocar dentro do seu quintal, né, dentro da sua coleção de plantas, tá certo? Por quê? Porque a gente não sabe como é o substrato dessas plantas, se tem algumas sementes de plantas daninhas, né? As sementes sempre vão germinar quando elas estiverem no vaso, tá certo? Por quê? Porque você vai dar essas condições, melhores condições com a rega, né, com a adubação, então elas vão vir vigorosas, né? Então, primeira coisa seria a quarentena, além, né, de vocês também terem substrato de qualidade. Se vocês fizerem seu substrato, obrigatoriamente você vai ter que esterilizá-los, tá certo? E depois, né, no substrato adquirido, esses substratos profissionais, elas não vão conter nenhum tipo dessas doenças, dessas pragas, dessas sementes que a gente tem comentado aqui no nosso canal. Em segundo, né, quando ela já tiver instalado, tá certo? Vocês vão ter que ficar retirando constantemente as plantas do vaso, tá certo? Algumas plantas, como é o caso da tiririca e do trevo, o controle manual é muito complicado. Por quê? Porque elas podem produzir as flores e as sementes, mas principalmente elas vão estar se propagando por bulbos e burbilhos que elas estão debaixo do seu substrato. Então você fica retirando e nunca acaba, tá? E para evitar esse tipo de problema é que você vai ter que utilizar substrato estéril, tá certo? E fazer a quarentena, tá? Principalmente desses vasos novos, de plantas novas que você esteja introduzindo, tá, no seu quintal, na sua coleção de plantas. Eu não vou aqui comentar dos produtos químicos, né, conhecido como herbicidas, tá certo? Existem herbicidas de alta periculosidade, tá certo? Vale aqui dizer, então, vocês evitem de utilizar esse tipo de produto, tá? Porque algumas elas acabam ficando por muito tempo no substrato e pode ser tóxica, inclusive para animais e para a gente também, tá? Vocês viram que uma coisinha tão simples ela pode acabar virando uma praga enorme, tá certo? A Luciana, uma das que enviou essa pergunta, né, essa sugestão, ela deve estar com um problema muito sério, tá certo? E em casos extremos, né, principalmente tiririca e de trevo, tá certo? Eu acho interessante até você mudar, né, você fazer o transplante das suas plantas para outro substrato e eliminar, tá, o substrato antigo já contaminado. Também vale dizer que as sementes, né, de muitas plantas daninhas, elas voam, né, tá, e elas podem chegar pelo vento, tá certo? Então é por isso que a gente precisa constantemente ficar monitorando as plantas, né, tá certo? Para que essas sementes, se caso germine no seu substrato, você arranque antes dela começar a produzir novas sementes, tá certo? Vim as suas perguntas, sugestões, né? Porque é muito interessante para a gente, tá certo? E a gente vai passando, tá, aos poucos nesses vídeos ou até no meu Instagram as respostas dos seus questionamentos, tá certo? Aproveito, peço a ajuda de vocês para esta instituição, Lar Nossa Senhora de Fátima. Essa instituição acolhe pessoas com câncer em tratamento que não têm condições de se manter, certo? Se vocês puderem ajudar com o que vocês puderem, a gente agradece demais, tá certo? E também peço a sua ajuda para o canal, tá? Clique no joinha, clique no sininho para você receber as notificações dos novos vídeos, né? E inscreva-se, tá certo? Muito obrigado, até o próximo vídeo.